Então, você viveu ali e eu vi você fez um pronunciamento sobre a ação que teve na favela, né? Foi uma ação bem ofensiva ali. Você que já viveu os dois cenários, hoje você está, né, dentro da instituição que, teoricamente, tem o poder para retalhar o crime organizado. Aquela ação do Rio de Janeiro, apesar de violenta, teve uma aprovação da própria comunidade. Onde que está, sabe, o gap? Onde a comunidade sente que quando tem uma ação mesmo que violenta, foi válida? Essa aprovação, eu falo, ela é uma aprovação muito rápida e muito fluida. Ela é daquele primeiro momento, porque parece que você restituiu uma coisa que a comunidade está demandando. O que a comunidade está demandando é efetivamente ter direito à segurança pública. É isso que ela está demandando. Uhum. Ela quer poder sair para trabalhar, entendeu? E não ter que conviver com as pessoas armadas ali na comunidade. Ela quer ter segurança que sua filha vai sair para ir para a faculdade ou vai sair para ir para a escola e não vai ser assediada, molestada. Ela quer ter liberdade, ela quer ter a proteção efetiva do Estado. Só que passa 3 dias, 4 dias, pode voltar lá. Mudou alguma coisa? É isso que a gente está dizendo. Quer dizer, enfrentar o crime organizado, e olha, isso aqui eu estou falando como uma professora, que é o que eu sou, né? Uhum. E com o sentimento que a gente tem. Quando você... Eu ando na cidade, eu transito, eu vou sabe? Eu moro em Belo Horizonte, na Zona Leste, na periferia. Então a gente sabe, a gente quer ter segurança, né? Eu quero poder chegar na minha casa e quero que... Eu posso pegar um táxi e o taxista não tenha medo de me deixar na minha casa. É isso que as comunidades querem. E aí essas operações, elas têm um poder, né, assim, de midiático, mas efetivamente passa 1 mês e está tudo igual. Então o que eu defendo é mais política pública. A gente tem que ter mais escola, a gente tem que ter mais centro cultural, a gente precisa ter projetos de fortalecimento de lideranças efetivas nas comunidades. Nós temos, o Estado, ele precisa ser forte na proteção da vida. Uhum. O Estado não pode agir como criminoso, porque ele perde a sua baliza moral. Essa que é a questão. Eles falam que o que aconteceu no Rio foi uma autopromoção do governador Cláudio Castro aí para a próxima campanha dele, né? E muitos estão falando isso. O Ministério dos Direitos Humanos consegue ajudar de alguma forma a investigar o que aconteceu ali, contribuir para realmente esclarecer para a população tudo o que aconteceu naquele dia? Na verdade, o nosso ministério ele não tem essa tarefa de investigar, né? Tá. A gente trabalha com a polícia, com os órgãos de justiça, com o Ministério Público, com as defensorias públicas. Então, assim, a gente acaba tendo um papel nesse cenário de articulação e muito de acolhimento. Naquele primeiro momento, o que a gente foi fazer um acolhimento basicamente das famílias, gente, das mulheres, né? Quem é que estava ali depois daquele episódio de violência? Basicamente, as mulheres, mães de família, que perderam seus filhos naquele episódio. Uhum. Então, isso assim, do meu ponto de vista, a gente precisa... O Ministério dos Direitos Humanos, a gente atua no acolhimento, na garantia de que tenha o devido processo de investigação. Eu vou falar de coisas básicas que a gente fez efetivamente ali na hora. Garantir, por exemplo, o Rio ia entrar num processo de feriado. As famílias iam ficar sem acesso aos corpos porque não conseguiam, por exemplo, ir aos cartórios para emitir os documentos devidos. Então, nós fizemos uma ação ali, bem naquele momento emergencial, de garantir direitos básicos para as pessoas poderem ter acesso aos corpos das pessoas que foram mortas naquele episódio. O que para mim assim, é muito preocupante no nosso país é que hoje você naturaliza a morte de jovens e das comunidades da periferia pelo Estado. Isso para mim que é gravíssimo naquele episódio. A gente passa a naturalizar. Se o Estado brasileiro entrasse num bairro de classe média, em qualquer
capital do país, num prédio que tem suspeita, não é? A suspeita não é de tráfico de drogas, de crime organizado. Se ela entrar dentro de um lugar desse e sair atirando em todo mundo, vocês acham que seria comoção nesse país? Então, assim, a desumanização, eu acho que a grande questão de tudo é, nós estamos aqui para dizer, nenhum território pode ser desumanizado. O Estado brasileiro não pode agir como um Estado criminoso, ele não pode perder sua baliza moral. Direitos humanos é para salvar vidas. Nós estamos aqui para salvar vidas, não para tirar vidas. O papel do Estado não é matar ninguém. O papel do Estado é, se tem crime, é fazer o devido processo, julgar, penalizar, responsabilizar. Sabe, ministra, a gente acabou de voltar da China, né? A gente ficou 15 dias lá, tem uma semana que a gente voltou. E algo que me impressionou muito, assim, sabe? É a sensação de segurança que você tem dentro daquele país. E eu conversei com vários chineses, assim, para tentar entender o motivo de tamanha segurança que eu nunca senti em lugar nenhum do mundo. É um lugar onde 90% da população tem moradia, né? O alimento é muito barato, tem emprego, bons salários, a qualidade de vida está só aumentando, o pacto social vem sendo respeitado naquele país, mas eu ficava questionando qual que é o segredo. O Estado tá punindo, mas aí você vai ver, não tem polícia em lugar nenhum na rua, e quando tem não tá armado, sabe? Você não vê a polícia, mas você sabe que tem câmera para todos os lados. Se acontecer um crime, a polícia vai chegar muito rápido, mas vai chegar sem arma. O que a gente pode aprender, o que a gente pode trazer daquele país que é exemplar na questão de segurança pública para aplicar aqui no nosso país, assim? Eu não entendi. Eu não consigo falar qual que é o segredo da China nessa questão. Eu não sei se a gente consegue fazer transplantar, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a gente está falando de países que têm uma construção cultural milenar, que é muito distinto do nosso processo. Nesse sentido, nós somos um país muito, muito jovem, né? Nesse caldeirão que foi feito aqui, que supostamente as pessoas contam uma tese de que a gente fez um caldeirão, colocou portugueses, indígenas e negros, e a gente vive romanticamente em paz. Isso não é verdade, né? Então, a gente precisa entender que nós somos uma sociedade que também está aprendendo a estar junto, a conviver e a se reconhecer nessa pluralidade. E, muitas vezes, esse processo ele é violento e ele é brutal, né? Não é pouca coisa, mais de 300 anos de escravização forçada, de tráfico de pessoas, a violência com que foi e continua sendo tratado os povos indígenas no nosso país. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre os processos históricos para a gente não falar, bom, a China é isso hoje e é possível. Não, tem um processo histórico que fez essa construção. Do ponto de vista de política pública, você já fala de coisas muito importantes. Você fala assim, olha, 90% da população tem moradia. Fundamental. Entendeu? Hoje, quando nós debatemos população em situação de rua, a gente fala moradia primeiro. Todo mundo, né, quer uma solução objetiva para a população em situação de rua. Mas nós temos que falar no Brasil de garantia de moradia. Tem que ter políticas. Olha, o Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 ficou estagnado, enquanto a gente não estava no poder. Foi interrompido, não estava... Foi totalmente interrompido. Se a gente não garante moradia, igual como nós estamos pensando lá no Minha Casa Minha Vida, 3% das moradias para a população em situação de rua. Se a gente não pensa numa política de aluguel social, que garante que essa pessoa... Porque, veja bem, a pandemia, eu observei muito nas ruas da cidade, na minha cidade. A pandemia levou muitas famílias para a rua. Ela não tirou o pessoal da rua, a pandemia? Não tirou. Levou famílias inteiras que perderam condição econômica de pagar um aluguel. Sim. Né? Tirou as pessoas da rua? Tirou as pessoas da rua?
Né? Então, acho que a gente precisa olhar e ter um pouco essa consciência. Quer dizer, nós vivemos um processo de muita violência institucional do Estado, muitas vezes até pela omissão das políticas públicas, que levou a população, empobreceu naquele momento, muito. E muita gente, muitas famílias foram para a rua. A gente precisa ter políticas hoje que estamos fazendo, de valorização do salário mínimo, de construir moradias populares, de garantir agora a isenção do imposto de renda, que eu, como professora de origem, assistente social, fico muito feliz, porque uma das coisas que mais me matava de raiva era receber meu salário e já ter o desconto em folha antecipado do imposto de renda. Você não tem nem renda, gente, você tem salário, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para esses dados e pensar. Então, política de moradia, de habitação, de terra, de reforma agrária.